Boa noite a todos. Minhas saudações aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda, o lar agradece. O lar está precisando de doações de gêneros alimentícios tipo óleo de soja, sal, bolacha, doces e salgados, farinha de trigo, entre outros. Toda doação é bem-vinda. Os estudos da doutrina espírita para jovens de 12 a 17 anos e iniciantes iniciaram nas segundas à tarde e à noite, sábado à tarde. Informações na recepção. Evangelização infantil. Vamos plantar a semente do cristianismo em nossas crianças de 7 a 12 anos. Informações na sala das crianças com Maria Lopes, que fica aqui embaixo. Vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Desprendimento dos bens terrenos. Constantina, 1863. Venho, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores uns aos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sofrimentos e afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Que assim seja. Vamos direcionar nossas preces para Paulo Ricardo Bittencourt, que teve o desencarne no dia 13 de março de 26. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que será feita neste momento. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais.
Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Agora convido a nossa palestrante de hoje, a Lúcia. Seja bem-vinda. Deixa eu baixar um pouquinho. Muito obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande quando me convidam para vir a esse lar de orações, onde aqui revejo tantos rostinhos queridos ao meu coração. A minha gratidão também ao convite da casa, na figura da nossa irmã Vera Amar, que me fez fez um convite com tanto carinho. O assunto da noite de hoje é um assunto que adentrou aos nossos lares e que não tem jeito de sair não tão cedo, que é a era digital. Mas para que possamos adentrar ao tema da noite, eu gostaria de contar uma pequena historinha para que a gente possa entender um pouquinho esse processo. Era uma família de 4 pessoas. O pai, a mãe, um filho de 13 anos e uma filha de 15 anos. O pai era aquela pessoa que era fascinado por futebol. Ele já havia uma TV na sala, que era aquele cantinho, era dele ali. Então, todas as vezes que ele chegava, almoçava ou jantava ali na sala, já assistindo futebol ou qualquer noticiário referente a esporte, né? A mãe adorava novela. Ela sabia de tudo, de todas as novelas. Por isso, ela já tinha uma televisão na cozinha. O filho de 13 anos adorava jogar videogame. Ele chegava da escola, já ia direto no quarto, se trancava no quarto e almoçava, jantava, lanchava ali no quarto. E a filha não largava o celular. Eles eram conhecidos como essa geração do quarto. Vocês já ouviram falar? Meu filho ele não sai de casa, ele fica sempre no quarto, trancado ali. É uma pessoa assim que não gosta de sair, ele fica ali, então eu fico muito despreocupado como pai, como mãe, porque eu sei que o meu filho está ali, não sei o que ele está fazendo, aonde ele está entrando, que jogo ele está jogando, mas eu sei que eu olho e sei que ele está ali. Certa feita, aconteceu sabe esses jogos tipo o Grenal que tem, os melhores times lá e o jogar? E o pai chegou até cedo do trabalho, muito animado para assistir o jogo. Era o melhor capítulo da novela, uma novela que havia começado e onde o mocinho ia beijar a mocinha, então todo mundo estava ali na expectativa do horário da novela para assistir a novela. O filho havia combinado um jogo no videogame lá com os amigos, fizeram uma turma lá, né, os amigos virtuais, e a filha havia marcado com as amigas para fazer uma live pelo celular. Quando chegou a hora do jogo, o pai está lá muito eufórico assistindo o jogo, de repente aconteceu um pênalti no jogo, e um dos jogadores que ele mais gostava iria cobrar o pênalti. A novela estava ali bombando, né, como dizem os jovens. De repente, quando ele vai chutar a bola, faltou luz. Imagine quando falta luz, quando nós gritamos, não, né? Ainda mais quando nós estamos assistindo alguma coisa interessante, ou iremos nos arrumar para sair para algum lugar, foi aquele breu geral.
O pai ficou muito revoltado na sala. Eu não acredito, bem na hora do jogo. A mãe também, eu não acredito. Como é que eu vou saber como foi a novela? A filha saiu do quarto muito indignada porque havia esquecido de carregar o celular e ela estava com 2% de bateria. E não tinha como carregar porque faltou luz. E o filho saiu de lá também muito irritado porque não ia conseguir continuar o jogo lá com os seus amigos virtuais. E eles sentaram na mesa, a mãe acendeu uma vela, colocou na mesa, e aos poucos eles foram chegando, reclamando, o pai reclamando, a filha reclamando, o filho reclamando. Sentaram à mesa, cada um se lamentando. De repente, eles começaram a conversar, e a conversa foi levando eles lá no passado, quando casaram, quando nasceram os filhos. Que alegria, poxa, imagina quando eu estava ali com aquele barrigão, a gente gosta de lembrar, né, as mães. Então, assim, a conversa estava muito boa, e eles super empolgados. De repente, a mãe olhou para a menina e disse assim: filha, eu não acredito, tu estás com uma espinha no rosto. Meu Deus, a minha filha está mocinha. Onde é que tu estavas que eu não te vi crescer? Meu Deus, vem aqui. Abraçou a filha. E o pai olhou para o filho e disse, quase que ele disse: quem é você? Filho, você pode ficar de pé? O filho ficou e ele disse: meu Deus, você está passando de mim e eu não acompanhei o teu crescimento. Onde era que eu estava? E ali se abraçaram, ficaram super felizes, né? Comemorando, lembrando tudo. De repente, quem chegou? A luz chegou. E foi aquela gritaria. Todo mundo saiu. O pai saiu correndo para a sala, ligou a TV, a mãe ligou a TV da cozinha. A filha correu para pegar o carregador, para carregar o celular, e o filho correu para o videogame. Uma história normal dos dias de hoje, que a era digital nos traz. E eu gostaria, meus irmãos, de refletirmos juntos o que a era digital está fazendo com as nossas famílias. A era digital é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta maravilhosa, se soubermos utilizá-la. Não é verdade? Olha só, a era digital ela é uma faca de 2 gumes, porque ela aproxima quem está longe e ela distancia quem está perto. É muito comum a gente ver, principalmente os jovens, né? Nada contra os jovens, eu adoro os jovens. É muito comum a gente vê-los dizer: eu tenho 1.000, 2.000, 3.000 amigos virtuais. E a gente fala também, né? Nossa, no meu Facebook, no meu Instagram, eu tenho tantos e tantos amigos. E a gente fala aquilo com uma alegria, né? E dentro de casa, quem é teu amigo? Será que você é amigo do teu esposo? O teu esposo é amigo da esposa? E dos nossos filhos? Nós estamos acompanhando o crescimento deles? Nós estamos fazendo o nosso papel de tutores desses espíritos que a misericórdia divina coloca em nossas vidas? A internet não tem culpa nenhuma, né? A culpa é nossa mesmo. É necessário muita vigilância, principalmente nos tempos atuais, para que possamos perceber o que é que meu filho está fazendo, o que é que meu filho está, com quem ele está conversando, o que é que ele está vendo, quem são esses amigos virtuais. E a gente só se contenta que, não, ele está ali no quarto, está mexendo no celular, está ali no videogame. Às vezes vai almoçar 3, 4 horas da tarde, né, mas está ali. Então, quando Deus confia esses espíritos em nossas mãos, é porque Ele confia na gente.
Emmanuel nos diz que a escola, ela instrui, mas somente o lar educa. Hoje em dia nós temos a geração da era digital. Essas fofuras que estão reencarnando agora, né? A gente percebe assim, olha, eles são tão da era digital que se você pega um celular e dá para um bebê, para uma criança, o dedinho é muito rápido, meu Deus do céu. E eles te dão aula, né? Poxa, olha, eu assim, nossa, eu não sei mexer aqui. Poxa, onde? Divaldo Franco contava pra gente que ele não sabia mexer no notebook dele e todas as vezes ele só apertava ali no Ctrl, Alt e o outro lá, né? E todas as vezes que ele ia mexer, caía. Aí o netinho do amigo dele que estava lá, ô tio, mas ô tio, tu tá bem atrasado, hein? Tu não sabe mexer nisso? Aí ele ia lá, 5 aninhos, ajeitava, quando o Divaldo ia mexer, caía de novo. Então eles são muito avançados tecnologicamente, não é? Então quando esses espíritos chegam em nossas mãos, eles precisam de todo o apoio, de toda a educação possível para que eles não se percam no caminho. Eu trouxe, meus irmãos, se vocês me permitirem ler, eu trouxe algumas perguntas e respostas relacionadas à era digital para que a gente possa aprender juntos, que possamos entender melhor. Diz assim, olha, a relação entre a família e a tecnologia age como uma faca de 2 gumes que falei, né? Ela aproxima e ela afasta quem está dentro do lar. E como eu faço para me prevenir disso, né? Que eu esteja nessa era digital, mas que eu saiba como manusear essa ferramenta. E aí diz assim, ó, para evitar que o celular sequestre a atenção e prejudique a convivência familiar, a chave é criar barreiras físicas e rituais que priorizem o contato humano. Que rituais são esses, né? Nós iremos criar para que a gente possa conviver com essas ferramentas sem que prejudique o nosso seio familiar. Então eu posso assim, ó, na hora do almoço, que é uma hora sagrada, né? Nada de celular, 0 celular. E o mais comum é que a gente vê por aí, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do lanche, todo mundo tá ali com seu celularzinho do lado, né? Um pedacinho de pão, celular aqui. Ah, porque eu tô esperando uma mensagem importante e tudo, e a gente está sempre ali conectado. Então, quando eu não imponho limite, vai continuar, né? É normal. E não é normal, meus irmãos. A família, ela é a coisa mais sagrada que temos aqui na Terra. Porque senão, os espíritos nasciam assim, ó, do nada. A gente olhava ali, ó, nasceu um espírito ali. Né? E não, quando Deus reúne dentro do mesmo lar afetos e desafetos nossos, é para que a gente possa acertar as arestas do passado, fortalecer esses laços de ódio do passado, esses nós, não é laço, né? É nós de ódio do passado, transformar eles em laços de amor do presente. É esse o objetivo maior da família. E nós estamos nos perdendo, né? E aí, ó, na hora da refeição, nada de celulares à mesa. Use esse tempo para conversarmos sobre como é que foi seu dia, como é que você está na escola, como é que está o teu trabalho. A gente não pergunta mais, né? É muito difícil a gente chegar e perguntar, amor, como é que foi o teu trabalho hoje? Muitas das vezes nós estamos lá ligados na novela, tudo, o marido chega ou a esposa chega do trabalho, oi, né? Então assim, cadê o amor, cadê o sentimento, né?
que a gente expressa quando esses seres que nós muito amamos chegam em casa. Tem uma outra historinha que é bem interessante também, de um menino chamado Pedrinho. Ele tinha 5 anos e o sonho dele era ser um celular. Então ele ia para a escola, chorava. Muitas das vezes a professora encontrava ele pelos cantos chorando muito. Pedrinho, o que houve? Ai, tia, eu não consigo de jeito nenhum me transformar num celular. E aí teve um dia que ele chorava copiosamente. Ele já chegou assim, não queria nem ficar na escola chorando. O pai e a mãe largaram ele lá e saíram. E ele foi para o cantinho, não entrou na sala e chorava desesperadamente. Porque ele havia tentado várias mágicas e não conseguia se transformar num celular. Aí a prof achou aquilo muito grave. Meu Deus, está muito sério isso. Ô Pedrinho, por que você quer se transformar num celular? Ai, tia, porque se eu fosse um celular, eu dormiria com meu pai e com a minha mãe. Meu pai me levaria para tudo que é lugar. Eu iria para o trabalho com ele. A minha mãe me levaria para passear junto com ela. E eles me deixam de lado, mas o celular está sempre ali. Quantos, meus irmãos, de nossos entes queridos, as crianças, os jovens, ou até mesmo adultos, quantos de nós gostaríamos de ter atenção? Quem de nós não gosta de um carinho, de uma atenção, de alguém que se importe? Oi, Lúcia, o que está acontecendo contigo? Por que tu está triste? O que está havendo? Pode conversar, pode se abrir comigo. É o nosso papel dentro de casa, como família. Porque depois que desencarna, não adianta chorar. Raul Teixeira nos diz que acontece muito teatro em velório. Eu achei muito interessante ele falando isso na palestra, porque ele diz assim, tu passa a existência toda, tu não dá atenção suficiente para aquele ser que está ali junto contigo. E aí quando acontece um desencarne, uma tragédia, né? A pessoa desencarna, aí outro está ali, eu quero ir contigo, porque eu não sei viver sem tu. E assim, é teatro, ele falou, isso é teatro. Porque a gente tem a existência inteira, né, para lidar ali. Muitas das vezes nós temos filhos difíceis, filha, marido, esposa, tudo faz parte. É resultado do nosso passado. Mas quem faz o nosso presente somos nós, né? Tendo essa oportunidade da reencarnação para que juntos possamos crescer espiritualmente. Então, voltando a outra pergunta, diz assim, quais os impactos negativos que a internet proporciona? Distanciamento no mesmo ambiente, né, que nós já falamos, a presença, a ausência, onde familiares estão juntos fisicamente, mas isolados em seus dispositivos, como diz a historinha, né? E que ela também reduz a interação presencial e o diálogo. As crianças de hoje, elas já nascem na era digital, né, como falamos há pouco, e aí nós nos perguntamos, nós devemos proibir o acesso à tecnologia para as crianças? E aí ela diz que não devemos proibir, porque eles já são dessa era digital, mas nós devemos sim impor limites. Horário, né? O que é que tu está assistindo? Porque a tecnologia no seio familiar, ela necessita de vigilância, né? Então, hoje em dia, nós estamos na era digital, né? Tecnologia, de ponta, e nós estamos também na era das pessoas ansiosas. A ansiedade nunca esteve tão presente nas nossas vidas como nesse momento. Porque se você vai assistir uma televisão, um jornal, as notícias são terríveis.
Eu lembro muito quando nós estávamos em 2010, nos 100 anos do Chico, lá em Brasília. Divaldo Franco terminou o evento, depois de 3 dias, mediunizado com o Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra disse que naquele dia, em 2010, haveria um divisor de água a partir daquele dia. Foi um encontro emocionante. Eu acho que nunca mais participaremos de um evento de tanta grandeza como foi aquele. E Dr. Bezerra disse na mensagem que nós iríamos ver coisas que, por mais que a gente passasse a noite imaginando, ou o dia, nós não conseguiríamos chegar nem perto do que nós estamos vendo hoje. Tanta barbaridade, né? Tanta falta de amor do próprio ser humano para com o ser humano. E a lei, ela é de amor. Jesus, quando passou aqui entre nós há 2026 anos, o maior objetivo do Cristo era nos ensinar a amar. E ele dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós nos amamos, meus irmãos. A gente já consegue se amar? Dizer: olha, eu me amo. Se a gente não consegue ainda se amar, como é que a gente vai amar o próximo? E o próximo, mais próximo de nós, é aquele que convive conosco no mesmo lar. E nós estamos nos esforçando para atingir esse amor que o Cristo nos ensinou. Porque muitas das vezes a gente diz para o outro: olha, eu te amo, mas se tu pisa no meu pé daqui a pouco eu já te odeio. Então não é o amor que o Cristo ensinou. Não é? Então, mais uma perguntinha. Aqui já está, não sei o horário, perdi no horário. 7, tá. Então diz assim, olha: qual o papel da família no desenvolvimento do espírito em tempos de hiperconexão? A família, ela é um laboratório de aprendizado e evolução, onde espíritos se reencontram para fortalecer vínculos e reparar erros do passado. Na era digital, o lar continua sendo o espaço para o exercício do perdão e do progresso da alma, exigindo que a tecnologia não substitua o contato humano direto, que é fundamental para combater o egoísmo. Olha que interessante, né? Se tá todo mundo, cada um na sua vibe, né? Que os jovens dizem hoje. Nós viramos egoístas justamente porque eu só penso em mim. Eu não penso no outro que está ali do meu lado. Muitas das vezes a gente quer ajudar o pessoal que está lá na guerra, do outro lado do mundo, e um filho, um marido, uma esposa está ali precisando muito de ajuda e a gente não se dá conta. Não é verdade? Então é para que a gente pense, para que a gente leve daqui como reflexão o que a minha família representa para mim. Qual o meu lugar dentro do seio familiar? Que nós não pedimos, imploramos a Deus para estarmos juntos. E muitas das vezes nós saímos do nosso lar porque o nosso lar é muito chato. Ah, minha mãe é um saco. Meu pai isso, meu irmão, ninguém merece. Aí eu vou lá para a casa da minha amiga, eu vou para a casa da Lúcia, porque a casa da Lúcia é uma paz, uma tranquilidade. Ela faz evangelho no lar, eu adoro estar lá. Aí eu saio, eu fujo da prova, que era minha, e vou para lá. Se o lar dela já tem tudo isso, é porque ela merece já estar. Ela já fez o papel dela para ter esse lar harmonioso, tudo. Por que eu não posso fazer com o meu também? Alguém aqui faz evangelho no lar? O evangelho no lar, né, meus irmãos? Para quem faz e quem não faz, perguntem para a direção da casa como é o passo a passo do evangelho no lar.
uma visita do Cristo em nosso lar toda semana. O Evangelho no lar, dizem os Espíritos, que visto do alto, toda casa que faz Evangelho no lar, ela tem uma bandeira de luz. Os Espíritos, quando olham, principalmente aqueles Espíritos que querem nos prejudicar, ou ali tem uma bandeira de luz, esse pessoal aí faz Evangelho. Entendeu? Então, olha que coisa maravilhosa. Na minha casa eu faço Evangelho no lar há mais de 30 anos, todo sábado. O dia já amanhece como um dia especial. Hoje tem alguma coisa especial, né? E eu acho fantástico assim. Quem conhece e faz se apaixona. E tem gente que diz assim, mas eu moro sozinho, não vou fazer. Pode fazer sozinho. Pois é, a nossa irmã Lúcia está dizendo que faz. Mas eu chamo a minha família e ninguém quer fazer. Ou minha família é de outra religião. Faça sozinho. É você e o Cristo. É você querendo mudar o ambiente onde você vive. E dizem que quando nós realizamos o Evangelho, toda a nossa rua é beneficiada. Na minha rua moram uns 4 ou 5 espíritas. E eu falo, nossa, o Evangelho é que bomba. Sabe? Então, assim, temos vários benefícios para que a gente possa utilizar essa ferramenta maravilhosa que chegou sem data para ir embora, né? Que com certeza ela vai se melhorando a cada dia, né? Mas nós podemos fazer com que ela permaneça em nosso lar com disciplina, né? E quem é que dá essa disciplina, a vigilância? Nós. Principalmente os pais, ou os avós, ou os tios, que moram no mesmo seio familiar, né? Então, meus irmãos, nós somos exemplos para essas almas que estão conosco. Então, se eu não largo o meu celular para nada, muitas das vezes a gente acorda assim, nossa, acordei, cadê meu celular? Vou dar bom dia nos grupos. E o meu esposo saiu para o trabalho, eu nem dei bom dia. Ou então eu estou saindo, ele nem me deu bom dia. Mas o grupo tem que saber, porque são meus amigos virtuais. Nunca te viram, não sabe o que tu sente, né? E a gente está ali, preciso ser a primeira a dar bom dia. Então, a gente tem que pensar. Certa vez uma mãe chegou, nós já estamos encaminhando para o encerramento. Certa vez uma mãe chegou com Gandhi, levando um filhinho de 5 anos pela mão, e disse assim, Gandhi, eu vim trazer aqui meu filho, porque eu queria que você dissesse para ele não comer açúcar. Esse menino come tanto açúcar, adora um doce, toda hora está comendo doce. E eu queria que você dissesse para ele não comer doce. Gandhi olhou para a criança, olhou e disse para a mãe, mãe, volte daqui a 1 mês. Gandhi, é só você abrir a boca e dizer para ele, porque ele não obedece. Mas se você chegar com ele e falar, eu tenho certeza que ele vai lhe obedecer. Por isso que eu o trouxe aqui. Volte daqui a 1 mês, minha filha. Passaram-se 1 mês, ela retornou. Gandhi, eu trouxe aqui meu filho para você dizer para ele não comer açúcar. Aí Gandhi disse, sente aqui meu filho. Olhou firme nos olhos da criança e disse, não coma mais açúcar. Pronto. Ela olhou, eu não acredito. Por que você não falou isso há 1 mês atrás? Gandhi olhou para ela e disse, porque há 1 mês atrás eu comia açúcar. Então eu não tinha autoridade moral para dizer para ele não comer se eu comia. Agora eu parei de comer açúcar. Agora eu posso chegar com ele e falar. E assim somos nós, meus irmãos, dentro do nosso lar. Se eu faço, por que eles não vão fazer? Nós servimos de exemplo. Muito obrigada pela paciência de vocês. Que Jesus nos abençoe.
Agradecemos as palavras da nossa irmã Lúcia e que possamos refletir e exercitar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Convido aos médios que se dirijam às suas salas de trabalho. Os irmãos que têm as fichinhas do atendimento, passe isolado, cromoterapia, passe magnético e desobsessão, podem dirigir-se às suas salas de atendimento. Permaneçam no salão quem tem a fichinha vermelha de atendimento fraterno. Elevemos o pensamento a Deus na prece de encerramento, para que as energias possam ser coletadas pelos irmãos espirituais, encaminhando a todos os necessitados. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem. Que assim seja. Os irmãos que têm um atendimento fraterno podem dirigir-se ao Salão Landen, e aos outros uma boa noite e vão em paz.